Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Estamos aqui, como sempre, nós três reunidos, eu, Pedro Rosa, o Marcos Crossi e o Marcelo Branhas, para um novo episódio. Hoje é um tema que a gente já devesse ter falado muito tempo atrás, porque é um tema de muita importância. É um tema que reuniu muita controvérsia na literatura científica recentemente, com muitas mudanças na classificação dos transtornos mentais ali pelo DSM e tal, que é o tema de luto. Uma parte de nós, provavelmente, ao longo das nossas vidas, infelizmente, estará exposto a algum evento relevante de luto. E, portanto, esse é um tema relevante para todos nós. E pode ser que algumas pessoas não pensem muito nisso, o que, claro, que a gente não espera que isso aconteça. Mas a verdade é que, sim, provavelmente nós estaremos expostos a isso, caso você, ouvinte, já não tenha passado por um ou mais lutos na sua vida. Então, esse é um tema de relevância universal para o ser humano, né? Pois é, pessoal. Bom, sempre bom estar aqui com vocês, o nosso podcast. E a gente pode começar nesse assunto difícil, talvez por algumas definições mais simples, só para a gente introduzir o tema. Uma das definições mais aceitas de luto é que luto é uma resposta natural e universal para a perda de um ente querido. Então, assim, tem várias formas de se expressar o luto. Por exemplo, é uma experiência, é um processo, então não é um estado. Então, a gente sabe que tem fases do luto, né? O luto ele vai se desenvolvendo. E algo que a gente também vai entrar em detalhes depois é que, em geral, esse processo dura mais ou menos um ano. A parte principal dele é, obviamente, que isso vai deixar uma marca na pessoa para sempre, né? Mas digamos que o grosso, assim, do processo de luto, ele dura ao redor de um ano. E a gente sabe que tem as respostas emocionais, né? A perda do ente querido, a sensação de falta, de tristeza, de rememoração das vivências que tiveram com essa pessoa no passado. E também a gente sabe que, além dessas experiências subjetivas, também a gente tem expressões culturais e religiosas, né, em relação ao luto também. Tem uma série de rituais relacionados a isso. Nessa hora é muito importante o senso de comunidade, de você pertencer a uma comunidade que vai te acolher. E, além disso, a gente também sabe que tem outras coisas como o luto antecipatório, né? Quando a gente sabe que vai muito provavelmente ocorrer uma perda, por exemplo, tem um ente querido passando por uma doença, um processo de saúde, então a gente sabe que também tem esse processo antecipatório. Inclusive, tem algumas recomendações que os profissionais de saúde podem fazer, por exemplo, até em situações mais complexas, como crianças, né? Que vão perder um pai, uma mãe ou um ente querido por alguma doença. Tem algumas coisas que dá para fazer com as crianças, você vai tentar preparar. E também tem outros temas ainda mais específicos nesse assunto, por exemplo, luto que não pode ser expressado socialmente por uma série de razões relacionadas à pessoa, à cultura. Por exemplo, luto de uma pessoa com a qual não pode ser conhecido que o indivíduo estava se relacionando, ou o luto por um pet, por um animal, que a pessoa pode achar que os outros não vão compreender quão grande esse sentimento é. Então, assim, tem uma série de aspectos também culturais relacionados ao luto de maneira específica. A gente vai entrar um pouco em cada uma dessas coisas, claro, né, nos nossos 25 minutos de episódio. Oi, pessoal, é Marcos aqui, mais uma vez um prazer estar aqui. Como o Marcelo falou, né, o luto, então, se dá em resposta à perda de alguém. E é um estressor típico que todos nós, infelizmente, vamos passar. Então, depois que a gente perde alguém, geralmente vem alguns sintomas, vem alguns sinais, como, por exemplo, uma resposta emocional, de tristeza. Eventualmente pode acontecer alguns outros sintomas, como, perda de apetite, dificuldade de concentração, às vezes você não dorme muito bem, mas geralmente isso fica circunscrito à perda daquela pessoa, né? Quer dizer, aquela vontade de estar com a pessoa, aqueles pensamentos em relação ao passado, em relação à pessoa que acabou de morrer. E muitas vezes isso acaba se dando num processo. Ou seja, a gente vai processando a perda de forma a gente aceitar o que aconteceu.
Então, assim, antigamente existia uma espécie de fases do luto que as pessoas falavam, que ainda é falado bastante, na verdade, que são estágios do luto da Kubler-Ross, que foi uma psiquiatra. E existiam várias fases, por exemplo, a negação, né? Aquilo, poxa, isso não tá acontecendo. O raiva, né? Por que isso tá acontecendo comigo? É culpa de quem? Barganha, né? Quando você começa de alguma forma a pensar, poxa, se eu tivesse feito aquilo, eu vou fazer qualquer coisa para que isso não aconteça. E daí, eventualmente, vem aí uma fase de tristeza, que é a fase da depressão, e depois a fase de aceitação. Vai ficar bem, e a gente, de alguma forma, tem uma memória, assim, de alguma forma, até um pouco prazerosa em relação àquela pessoa. Mas o que a gente sabe é que os estudos mostram que, na verdade, isso não se dá de uma forma, assim, tão linear, em fases, né? Muitas vezes vem uma negação, mas depois vem a aceitação. Então isso não é tão simples como antigamente se pensava. Mas de qualquer forma, falar sobre luto é importante porque, bom, ele é diferente de depressão, ele é diferente de luto prolongado e complicado, né? Ou seja, ele é uma reação normal de todos nós seres humanos. Então é importante a gente saber diferenciar todos esses fenômenos. Naturalmente, é imediatamente compreensível para o ser humano que as pessoas sofram muito quando elas perdem um ente querido. E isso é esperado, isso é o que deve acontecer, porque faz parte, né? A gente também estranha quem não sofre, alguém que não demonstra um sofrimento, isso chama muito atenção. E esse sofrimento, ele pode ser o pior sofrimento que alguém pode ter, né? De perder, por exemplo, um filho. São sofrimentos que são muito intensos e que vão, de certa maneira, tomar a experiência emocional das pessoas por um tempo, de lembranças a respeito da pessoa, de um senso de paralisia da vida. As pessoas com quem nós nos relacionamos, os papéis que nós temos em relação às pessoas, em relação a filhos, pais, esposa, marido e assim por diante, são papéis que compõem a nossa identidade. A gente tem episódios sobre isso aqui no podcast, identidade e tal. A gente tem episódios em que alguns transtornos mentais, por exemplo, uma identidade do indivíduo é muito calcado em algo, por exemplo, na alimentação e assim por diante. E aí a questão fica que, naturalmente, nós vamos compor a nossa identidade, ao menos parcialmente, na presença que nós temos na vida das pessoas e na presença que as pessoas têm na nossa vida. E com frequência, o que as pessoas sentem na perda de um ente querido é que um papel se vai, um pedaço de si se vai. Isso pode ser uma parte maior ou uma parte menor dessa identidade. E, naturalmente, isso vai trazer um sofrimento gigantesco. E existem algumas pessoas que têm um certo raciocínio de que, se existe uma razão para que haja muito sofrimento, isso não pode ser um transtorno mental. E não é bem assim que funciona. É evidente que a gente compreende que existe um gigantesco sofrimento que é fisiológico, que é normal, que é esperado e que vai gerar um processo, como o Marcelo falou, como uma série de mudanças de como isso é processado ao longo do tempo, que pode ou não, eu não estou aqui entrando necessariamente, como o Marcos falou, que precisa ser a questão das fases, famosas 5 fases do luto, não necessariamente é dessa maneira, mas que haverá algo ao longo do tempo que deve acontecer. Então, existe um curso do luto normal em que o indivíduo, ao longo desse sofrimento, reorganiza a própria vida, de maneira que o luto não deixa de imprimir uma memória permanente, não se trata de esquecer o que aconteceu, ou de esquecer o evento estressante, né? A gente não lida com esses eventos estressantes globalmente esquecendo que eles não aconteceram, fingindo que eles não aconteceram, né? Não é esse o mecanismo saudável de lidar com o luto, mas que ao longo do tempo o indivíduo volte a ter uma vida funcional, em que o indivíduo consiga perseguir os próprios objetivos, que tenha autodirecionamento, mas que vá ter, sim, um sofrimento que às vezes é um sofrimento permanente que não impede o indivíduo de funcionar no cotidiano. Isto é, que o funcionamento ocorre na presença desse sofrimento, que no luto a gente sabe que tem uma tendência a, depois de certo tempo, acontecer em ondas, né? Tipicamente quando existe uma grande lembrança daquela pessoa que foi perdida, aniversários, etc. Agora, existe um curso do luto que não tem esse aspecto, em que o indivíduo parece se encontrar permanentemente em um estado de
profundo sofrimento que gera uma disfunção persistente e permanente. Então aí entra uma classificação que, no fundo, a gente tem que parar para pensar do ponto de vista de os indivíduos que estão lá escrevendo um manual diagnóstico e estatístico como o DSM, o que deve estar na cabeça deles quando eles precisam organizar um diagnóstico que possa permitir que pessoas que estão nessa condição de disfunção permanente, excessivamente prolongada, recebam um tratamento adequado, porque elas têm um risco muito grave de morbidade psiquiátrica, elas têm um risco considerável de suicídio, isso é muito importante que se diga. Ou seja, o indivíduo que está ali fazendo um diagnóstico, ele não pode deixar de pensar nessas situações, desse risco, nesse indivíduo que está ali muito disfuncional com sofrimento permanente. Em contraste com a ideia de que também não dá para a gente querer fazer um diagnóstico para aquilo que é uma experiência normal humana desde sempre. Então tem uma dificuldade aqui, a gente vai falar um pouco dessa questão, e até porque também assim, os ouvintes, quem que deve procurar ajuda psiquiátrica e como é que a gente vai perceber quem está deprimido no meio dessa coisa toda, né? No meio de todos esses rumos que um luto pode tomar, né? Pois é, Pedro, que nem você falou. Que nem a gente sempre fala, uma das importâncias do diagnóstico é operacionalizar o tratamento e detecção dessas pessoas para que elas possam ter um tratamento adequado quando o luto, que nem você disse, se torna prolongado de forma a precluir a pessoa continuar com a vida dela aos poucos, se reintegrar nas suas esferas sociais, na sua vida social, na sua vida laboral, né? Enfim, nos seus hobbies. Agora, a gente sabe que tem alguns fatores que aumentam, então, o risco de um luto mais prolongado, complicado. Por exemplo, né, experiências traumáticas prévias em relação a mortes, por exemplo, pessoas que foram expostas muito cedo e de maneira, às vezes, repetidas a mortes de familiares, por exemplo, crianças, adolescentes, a gente sabe que pode aumentar o risco, principalmente quando foram situações, assim, horríveis, no sentido de desastres, de assaltos, de tragédias, desse tipo de coisa. Mortes em situações traumáticas também pode aumentar o risco de você entrar num luto prolongado, e além de tudo, fatores prévios de vulnerabilidade, por exemplo, indivíduos com menor autoestima, com já uma desconfiança maior em relação aos outros, ou outras condições psiquiátricas prévias. E claro, né, a gente sabe que saúde mental é uma coisa multifatorial, então quando você já tem outros problemas, questões de saúde mental, você já tem uma vulnerabilidade maior para não ter a resiliência necessária para superar essa situação do luto. Então, a gente sabe até as questões do luto em si, como é que ele se deu, né? Por exemplo, um ente querido morreu numa idade muito jovem, numa situação traumática, num cenário horrível. E, então, além das circunstâncias relacionadas ao indivíduo que faleceu, também tem ao indivíduo que está sofrendo luto como suas condições, assim, prévias. Outra coisa também que a gente sabe que é interessante é o impacto físico também do luto. A gente sabe que o luto, ainda mais esses lutos complicados, prolongados, principalmente nos primeiros 6 meses, tem vários estudos mostrando que a pessoa em luto, ela se engaja mais em comportamentos não saudáveis, piorando o consumo de álcool, piorando o fumar, piora da qualidade de sono, a perda de peso. E a gente sabe que tem até eventos mais complicados no ponto de vista cardiovascular e imunológico. As pessoas podem sim ter um comprometimento relativo da imunidade nesses primeiros 6 meses, principalmente, os estudos mostram, e da parte também da saúde cardiovascular pelo estresse. É claro, os indivíduos que têm uma saúde cardiovascular prévia já comprometida, sofrendo um estresse enorme, estão em risco aumentado de ter eventos cardiovasculares, né? Quer dizer, Marcelo, então, por mais que o luto, né, a perda seja, vamos dizer, uma condição humana, né, ou seja, é inevitável que todos passemos por isso, ainda isso está associado a um estresse muito significativo que pode piorar a saúde física, piorar a saúde mental. Muitas vezes o luto ele vai se dar num processo, vamos dizer, normativo, por mais que envolva muita dor, ou seja, envolve uma tristeza, envolve você ressignificar a sua vida, reconstruir a sua própria identidade, lembrar, claro, do que aconteceu, ter essas memórias muitas vezes tristes que podem nunca ir embora, mas também reativar a própria vida em seguida, né? A pessoa ela consegue, de alguma forma, passar por uma fase de aceitação e reconstruir a vida sem esse ente querido. Mas muitas vezes esse processo também vai ser prolongado, como o Pedro comentou. Ou seja, a pessoa, ela
vai passar dessa fase de luto agudo que a gente comentou para uma espécie de um luto mais cronificado e persistente, que dura mais tempo, né? Então, quer dizer, vai durar 6 a 12 meses, às vezes até mais, e a pessoa ela vai permanecer com vários sintomas relacionados ao luto, né? Como, por exemplo, ruminar em relação ao próprio falecimento da pessoa, sabe? Ficar pensando sobre cenários alternativos que ocorreram no passado. Às vezes tem uma culpa intensa sobre o que ocorreu e que isso não é superado, muita raiva. Às vezes a pessoa, ela ainda continua tendo reações emocionais muito intensas quando tem algum lembrete daquela perda. Ou o contrário, às vezes a pessoa, né, não quer nunca mais pensar naquilo, não quer ver mais foto, tenta escapar absolutamente de tudo relacionado a memória daquele ente querido, pode ter dificuldade de regulação emocional e ter dificuldade de ter experiências positivas porque aquilo ocorreu. Então, quer dizer, de alguma forma a pessoa, ela, vamos dizer, não consegue, entre aspas, superar aquilo de forma a voltar a ter uma vida. E é claro que, muitas vezes, a pessoa ela pode entrar num quadro depressivo de verdade. Ou seja, de verdade no sentido de preencher critério para depressão, humor deprimido, perda da capacidade de sentir prazer, alteração de sono, etc., que são sintomas relacionados à depressão. Então, por mais que existe essa experiência normal do luto, o luto muitas vezes pode complicar e tem várias, vamos dizer, fatores de risco para que isso ocorra, psicológicos e também de características, por exemplo, do falecimento daquela pessoa, como o Marcelo comentou. Bom, é interessante que o Marcos falou aqui uma série de características, de diferenças entre um luto normal e um luto patológico. É claro que a gente não vai ficar necessariamente contando todos esses critérios, tem que estar X critérios para que a gente entenda que tem um problema acontecendo e não um luto normal. Mas a verdade é que as pessoas, naturalmente, muitas pessoas que têm luto normal, em qualquer forma de luto, vão buscar fazer psicoterapia. E isso é bom, isso é uma boa notícia, que as pessoas procuram ajuda. Agora, as pessoas que têm um luto prolongado, ou que têm depressão, que desenvolvem uma depressão nesse processo, ou que novamente pioram de um transtorno mental que estava antes bem compensado, seja uma depressão, seja um transtorno bipolar, seja um transtorno de estresse pós-traumático, qualquer outro transtorno mental, são pessoas que devem voltar a buscar um tratamento, né? Então, existem psicoterapias voltadas para o luto. Se o paciente tem uma piora de uma depressão, por exemplo, a gente precisa revisar a medicação. Então, todas essas questões são de extrema importância. Então, a ideia também desse episódio é mostrar que, para muitas pessoas, infelizmente uma proporção muito grande de pessoas que têm um luto importante, não tem um luto de resolução normal, não tem um luto que é um luto, digamos, normativo, em que as pessoas vão passar por um sofrimento necessário, vão processar esse luto ao longo de determinada forma, cada um do seu jeito, de maneira alinhada à própria personalidade, e vão consolidar isso com uma memória importante de alguém querido que foi perdido, e a pessoa reorganizar a própria vida, reorganizar a identidade para um funcionamento cotidiano satisfatório, coerente com os próprios objetivos e que traga bem-estar. Muitas pessoas vão continuar com manifestações muito intensas de luto, com uma vida progressivamente mais empobrecida, distante das pessoas, em que o indivíduo não consegue retomar uma existência que para a própria pessoa é satisfatória. E existem, isso é importante dizer, grupos de apoio que fazem uma grande diferença, né? No fundo, a gente é um episódio grande para dizer, olha, assim, as pessoas podem precisar de ajuda e essa ajuda deve ser fornecida, né? Então, tem tratamento para isso. A pessoa está em luto, isso não significa que ela não possa estar deprimida. A gente tem que avaliar a depressão de uma maneira dedicada, específica ali, se tem sintomas depressivos, porque isso indica tratamento, sim. E certamente, assim, até para complementar um pouco, Pedro, o apoio social, né? Quer dizer, o apoio da família, dos amigos, pode ajudar muito e faz parte, como o Marcelo também mencionou no começo do episódio, quer dizer, existem produções culturais, elementos religiosos que, enfim, muito antigos, que ajudam pessoas a lidarem com o luto. Certamente essa parte do apoio social, você escutar a pessoa, vai ser um processo fundamental nesse processamento do luto. Que nem vocês falaram, né? Então, assim, a gente tem como objetivos no tratamento de uma pessoa com luto prolongado, complicado, principalmente ajudar o indivíduo a reintegrar aquela perda na sua história de vida e processar isso, e para que o indivíduo consiga voltar a ter sua capacidade de prosperar, de regular suas emoções, de seguir com a vida, integrando aquilo que aconteceu. Ou seja, o objetivo não é remitir o luto, por assim dizer. Isso vai
fazer parte da história da vida do indivíduo. Mas sim, o objetivo é reduzir a intensidade, a frequência dos sintomas para a pessoa conseguir seguir em frente, né? Mas enfim, isso provavelmente mereceria no futuro até um episódio dedicado ao tratamento do luto. Certamente, o tratamento do luto, faremos isso. Bom, pessoal, deixa aí o seu recado, contribuição, comentário, sugestões, críticas, e a gente está sempre muito feliz pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.